E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender a calcular o ponto médio de um segmento de reta. Em um vídeo que eu postei para vocês, eu mostrei direitinho como localizar um ponto no plano cartesiano. E nós sabemos que um ponto qualquer no plano cartesiano, ele precisa de uma abscissa e de uma coordenada. Portanto, o ponto médio é localizado pelas coordenadas x, m, y, m. Quem é x, m? É a abscissa do ponto médio. E essa abscissa do ponto médio é dada pela média aritmética das abscissas dos dois pontos que constituem este segmento. E YM é a média aritmética das ordenadas dos dois pontos que formam esse segmento. Então, temos aqui como exemplo este plano cartesiano, e no plano cartesiano aqui foram dados os pontos A, B, C e D, e sabe-se que M é o ponto médio do segmento AB e N é o ponto médio do segmento CD. E ele pede para calcular a distância entre o ponto M e o ponto N. Então a questão consiste no seguinte: nós vamos traçar o segmento AB e calcular o ponto médio dele, e depois traçar o segmento CD e calcular o ponto médio dele, que é N. Depois pegar e calcular a distância entre esses dois pontos médios. Então vamos lá. Vamos então pegar e fazer o segmento AB. Esse daqui é o segmento AB, certo? Agora vamos calcular o ponto médio do segmento AB, que é chamado de M. Portanto, o ponto médio M vai ser dado pelo par ordenado XM, YM. Quem é XM? É a média aritmética das abscissas desses dois pontos. Como os pontos são A e B, então basta somar suas abscissas. 4 mais menos 4. Então vai ficar menos 4 mais 4 dividido por 2, porque a média aritmética, isso aqui é igual a 0 dividido por 2, que é igual a 0. E depois vamos calcular a ordenada do ponto médio, que é YM. Quem é YM? É a média aritmética das ordenadas dos dois pontos A e B. Ou seja, 5 mais 1. Como é média aritmética, é 5 mais 1 dividido por 2, que é 6 dividido por 2, que é igual a 3. Portanto, o ponto M tem coordenadas 0 e 3. Está aqui as coordenadas do ponto M. 0 de x, 3 de y. Então, o ponto M é esse ponto aqui, ó. Agora vamos traçar o segmento CD. Esse é o segmento CD. Agora vamos calcular o ponto M, que é o ponto médio do segmento CD. Portanto, N vai ser dado pelo par ordenado XN, YN. Quem é XN? XN é a média aritmética das abscissas do ponto médio, certo? Ou seja, a média aritmética das abscissas dos pontos C e D. 5 mais 3 dividido por 2, que é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. E quem é YN? É a coordenada do ponto médio N. E essa coordenada do ponto médio N é dada pela média aritmética das ordenadas dos pontos C e D. Ou seja, 4 mais menos 2, ou menos 2 mais 4, como é média aritmética sobre 2, que vai dar 2 dividido por 2, que é igual a 1. Portanto, o ponto médio N tem coordenadas 4 e 1. Então, tem coordenadas 4, está aqui o 4, e 1. Então, esse daqui é o ponto médio N. Agora, o que ele pede? Ele quer que calcule a distância entre os pontos M e N.
Então, ele quer a distância entre esses dois pontos aqui. Quais são as coordenadas de M? As coordenadas de M é 0 e 3. E as coordenadas de N é 4 e 1. Como você pode observar, a distância entre M e N é um segmento que não é nem paralelo a X e nem paralelo a Y. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês que para calcular a distância entre M e N, essa distância ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados das diferenças das suas abscissas, ou seja, 4 menos 0 ao quadrado, então é 4 menos 0 ao quadrado, mais o quadrado da diferença de suas ordenadas, ou seja, 3 menos 1 ao quadrado. Portanto, a distância do ponto M ao ponto N ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 menos 1, 2 ao quadrado. Portanto, a distância de MN ao quadrado é igual a 16 mais 4. Então, a distância de MN ao quadrado é igual a 20. Está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz. Como o expoente é 2, então raiz quadrada. Então, a distância de M até N vai ser igual a raiz quadrada de 20. Como eu não sei a raiz exata de 20, porque na verdade nem tem a raiz exata de 20, então eu vou escrever isso daqui. A distância de M até N vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 5, porque 4 vezes 5 é 20. Por que eu fiz isso? Porque a distância de M até N vai ser igual a raiz quadrada de 4 eu conheço, que é 2. Como eu não conheço a raiz quadrada de 5, ela fica na forma de radical. Portanto, a distância do ponto M ao ponto N é igual a 2 raiz quadrada de 5. Até o próximo vídeo. Até mais!